Olá, turma do 7º ano, estamos de volta com a nossa 8ª aula, parte 2. Nessa segunda parte da nossa aula, nós vamos estudar sobre as equações do primeiro grau com duas variáveis. Nós vamos ver como elas aparecem e como fazemos para resolver essa equação. Também vamos ver a representação delas geometricamente, como é o gráfico dessa equação. Então, vamos na página 123 ler a introdução. Então tem logo a primeira frase aí no livro de vocês, embaixo de onde tem verde, equação do primeiro grau com duas incógnitas. Essa primeira frase vocês podem grifar. Tem assim, em uma equação do tipo ax mais by igual a c, em que x e y são incógnitas, são os termos desconhecidos, e A e B são números diferentes de zero. Porque A e B tem que ser diferente de zero, porque se um deles forem zero, some, então deixa de ser uma equação com duas incógnitas e passa a ser com uma. São números racionais diferentes de zero, podemos determinar infinitas soluções. Então, essa é a estrutura de uma equação do primeiro grau que possui duas incógnitas. Vai aparecer aqui um coeficiente acompanhando a variável x, vai aparecer um coeficiente acompanhando y, se não aparecer, lembra que o coeficiente é 1, e o termo independente. Então, essa é a forma canônica de uma equação do primeiro grau que possui duas incógnitas. E o livro já trouxe informando que quando eu tenho uma equação assim do primeiro grau e eu tenho duas incógnitas, eu tenho infinitas soluções. Então, o meu conjunto verdade tem infinitos números, tem infinitas raízes. E esses resultados são pares ordenados. O resultado de uma equação do primeiro grau não vai resultar em apenas um número, mas em um par ordenado. Como nós fazemos para encontrar esses valores? Nós vamos atribuir valores à variável x e assim encontrar quanto vale y. Ou atribuir valores a y e assim encontrar quanto vale x. Ou um ou outro. Esse resultado, quando eu atribuo o valor a um e encontro o outro, eu tenho um par ordenado. E depois desse par ordenado, eu vou precisar encontrar ele no meu plano cartesiano. O livro de vocês, na página 123, colocou aí um exemplo. Eu vou usar o mesmo exemplo aqui. Então, tem assim, 2x menos y é igual a 4. 2x menos y é igual a 4. Vamos identificar quais são os elementos. Eu tenho uma variável aqui, 2x. 2 é o coeficiente, variável x. Menos y. Então, eu tenho variável y. Qual é o coeficiente? O menos 1. Lembre que quando ele vem sozinho, tem um 1 na frente. O menos 1 é o coeficiente. E como termo independente, eu tenho o número menos 4. Como é que eu faço para resolver? Eu vou atribuir valores para x e vou encontrar quanto vai valer y nessa equação. E quando eu faço isso, eu vou ter como resultado um par ordenado. Então, eu vou começar a atribuir os valores para x e vou resolver a equação. Quando eu atribuir esses valores para a variável x, eu vou ter uma equação do primeiro grau com uma incógnita só. Porque o x vai sair, porque eu já vou atribuir valores a ele, vai ser um número, e eu vou descobrir quanto vai valer y. Ou eu posso atribuir os valores para y e encontrar x. Vamos fazer assim, vamos atribuir os valores para y. E a gente vai encontrar qual é o valor de x. Já que y é negativo, vai facilitar para mim as contas. Então, eu vou começar assim, para y igual a 0. Então, o meu primeiro par ordenado vai ter y igual a 0. Eu vou substituir aqui nessa equação e vou encontrar quanto vai ser x. Então, quando aqui for 0, vai ficar assim, 2x menos 0 igual a 4. 2x menos 0 é 2x, é igual a 4. Quem está multiplicando vem dividindo. Fica x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. 4 dividido por 2, 2. Então, veja, quando eu atribuo o valor 0 a y, eu encontro como resultado x igual a 2. Então, isso aqui é um par ordenado. Qual é o primeiro número que vem? O x, 2.
segundo número, o y, que é o 0. Então, eu já tenho um par ordenado. Eu encontrei o par 2 e 0. Então, eu vou atribuir agora outro valor. Eu fiz para quando y vale 0. Então, eu preciso fazer pelo menos 2 vezes. Porque o resultado, quando vocês vão ver que uma equação do primeiro grau tem como resultado uma reta. E para eu encontrar uma reta, eu preciso pelo menos de 2 pontos. Para eu definir uma reta, eu preciso de pelo menos 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui para y igual a 1. Eu posso fazer para quaisquer valores, tá? Eu que estou escolhendo. Isso vocês também podem fazer. Os valores que vocês atribuírem é solução. Lembre que existe infinitas soluções. Então, para y igual a 1, eu vou substituir aqui. Vai ficar assim, ó, 2x menos 1, no lugar de y é igual a 4. Para resolver a igualdade aqui, termos algébricos aqui. Termos algébricos só tenho 2x. Do outro lado, termos independentes. Eu tenho 4 e o menos 1 vem mais 1. Então, isso aqui vai ficar 2x é igual a 4 mais 1, 5. 2x é igual a 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, eu tenho como outro par ordenado. Qual é o primeiro valor? O de x, 2,5. E o segundo par ordenado, ou o segundo elemento do par ordenado é o valor de y, que é 1. Eu vou fazer para mais um valor de y. Lembrando que eu preciso de pelo menos para 2 valores. Eu vou fazer quando y for menos 1. Vou fazer aqui nesse canto. Então, vai ficar para y igual a menos 1. Eu vou substituir. Quando y for menos 1, nessa equação aqui, vai ficar 2x menos... Qual é o valor de y? Menos 1. Lembre que esse menos que eu coloquei é esse. E agora eu preciso colocar o menos de y, menos 1. Isso é igual a 4. Vou resolver isso aqui primeiro. Ó. Aqui eu tenho uma multiplicação de sinais. Então, menos por menos é mais. Fica 2x mais 1 igual a 4. Para resolver essa equação, igualdade no meio. Termos algébricos desse lado, 2x. Termos independentes desse. Eu tenho 4 e o mais 1 que vem, menos 1. 2x é igual a 4 menos 1, 3. X vai ser igual a 3 dividido por 2, que é igual a 1,5. Então, eu vou ter como par ordenado aqui, primeiro, o valor de x é 1,5. Depois, o valor de y, que é menos 1. Vamos identificar os pontos que nós encontramos aqui no nosso plano cartesiano. Qual foi o nosso primeiro ponto? 2 e 0. Quando eu atribuí um valor a x, a y, que aqui foi 0, eu encontrei como resultado 2. O valor que eu atribuí e o 2, eles são o meu primeiro ponto. Lembrando que o primeiro valor tem que ser o de x. O segundo valor, ao de y. Então, eu vou encontrar esse primeiro ponto no meu plano cartesiano. 2 e 0. Então, aonde x é 2? A origem, ele é 0, né? O ponto de encontro das minhas duas retas perpendiculares. Aonde x é 2? Se aqui é 0, 1, 2. X é 2 aqui. x2. Aonde y é 0? Y é 0 justamente aqui na origem. Então, eu vou fazer esse encontro entre a reta de x e a reta de y. Y é aqui. Y é 0 aqui. E x é 2 aqui nessa reta. Onde elas se encontram? Justamente aqui. Aqui é o meu ponto, o meu primeiro ponto, 2 e 0. Vamos agora localizar o segundo ponto. Que é o ponto? Eu atribuí para y o valor 1 e encontrei x valor 2,5. Então, tá aqui, x 2,5. Lembrando que o primeiro valor tem que ser o de x. E o segundo, 1.
que é o de y. Então, o de x é 2,5 e y é 1. Vou localizar aqui. Aonde x é 2,5? Então, se aqui é o 2 e esse aqui é o 3, o meio dele é o 2,5. Aqui é onde x vale 2,5. E y1, se aqui é o 0, y1 aqui. Então, eu vou pegar o encontro dessas duas retas, aonde x é 2,5 e y é 1. Aqui nesse encontro é o meu segundo ponto. X 2,5 e y1. E agora vamos ao terceiro ponto, onde x é 1,5 e y é menos 1. X é 1,5 aqui, olha. Se aqui é 1 e aqui é o 2, 1,5 vai ser justamente aqui na metade entre eles. X 1,5 e y é menos 1. 0 para baixo negativo, menos 1. Então, o ponto de encontro das retas onde x é menos 1,5 e y é menos 1. Aqui é o meu terceiro. Encontrei 3 pontos. E agora, para finalizar, eu vou representar a reta da equação 2x menos y igual a 4. A reta dessa equação. Eu preciso ligar esses 3 pontos. Eu vou passar uma reta que ligue os 3 pontos. Passando a reta que está ligando os 3 pontos. Essa é a reta 2x menos y igual a 4. Recapitulando. Para resolver uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho que atribuir valores a uma das incógnitas. Pode ser o x ou o y. Quando eu atribuir esse valor, eu vou fazer a conta e vou encontrar o valor da outra incógnita. Esse conjunto, esse par de respostas é um par ordenado. É um ponto que eu vou localizar no meu plano cartesiano. Então, eu fiz para y igual a 0, fiz para y igual a 1 e fiz para y igual a menos 1, encontrando valores de 2, 2,5 e 1,5. Depois, eu localizo no meu plano cartesiano. Quando eu encontrar os pontos, eu vou passar a reta que liga esses pontos. Essa é a solução da equação do primeiro grau. Lembrando que ela tem infinitas soluções, porque eu posso atribuir qualquer valor às minhas variáveis. Como atividade para esse exercício, vocês vão responder no livro de matemática a página 122, a questão 1, e na página 125 e 126, da questão 3 até a questão 9. Uma observação: a questão 1, 5 e 9 deverão ser enviadas para mim o registro por foto. Como vocês têm que desenhar o plano cartesiano e localizar os pontos, vocês vão fazer isso, vão tirar uma foto e vão enviar para mim, ok? Bons estudos e até a próxima aula.